Fala pessoal, tudo certo? Hoje vamos ter mais um integrante do time dos X-Men. Essa é a Tempestade da Mafex. E sinceramente, essa figure é daquelas que você coloca na prateleira e parece que ela tá julgando a coleção inteira. Vamos ver todos os detalhes dela e colocar ela na coleção pra ver como é que fica. Começando pelos acessórios, tem 3 opções de head. Basicamente o que muda é a expressão dela, porque o cabelo é igual, os brincos também. Aqui a gente tem uma head com uma expressão mais neutra. A segunda head com a expressão mais brava. O cabelo aqui é o mesmo. Os acessórios, no caso, o brinco é o mesmo. O que muda aqui é só a expressão dela. E essa daqui, que é bem parecida com a que já vem nela, a diferença é só... parece que ela tá com a boca mais aberta. Então não muda muita coisa. Só a expressão dela mesmo. Na verdade é só a boca meio entreaberta, mas... Aqui é aquele padrão da Mafex, né? Que ele faz o rosto diferente, mas o cabelo permanece o mesmo. E, sinceramente, eu acho que podia ter uma diferença, colocar o cabelo um pouco mais pro lado e tal, mas o que muda aqui vai ser só a expressão do rosto mesmo. Ela vem com 6 pares de mãos, incluindo os que já vem nela. E uma coisa legal aqui dos pares de mãos que ela tem é o efeito, que já vem com um par de mãos também. Isso é legal porque às vezes você coloca um efeito numa mão e dificulta, porque às vezes a mão não encaixa direito ou o efeito é muito pesado e fica caindo. Nesse caso ele já vem com a mão grudada aqui no efeito e é mais fácil. Desse jeito a gente consegue colocar o efeito aqui nas mãos sem se preocupar com o peso ou a forma como ele vai ficar. É uma mão específica que já tá aqui integrada. Isso aqui é muito legal. E esse efeito isolado, que ele vem para você colocar em uma das mãos, tem uma mão que já tem um pino para você colocar o efeito. Agora falando dos detalhes, essa figure ela tem um visual muito forte. O uniforme branco com os detalhes dourados chama bastante atenção, principalmente porque na coleção todos eles são bem coloridos, né? Ela acaba dando esse destaque por ter essa cor predominantemente branca. Essa capa também é muito legal porque como ela é de tecido, você não tem aquela limitação de movimento. Se fosse de plástico, a gente teria algum problema na hora de articular ela, né? E esse cabelo dela eu acho muito bonito, eu acho sensacional porque tem esse volume, tem essas formas aqui, tem esse detalhe meio desenhado, dá pra ver meio que o desenho de uns fios. E isso é muito legal. Minha única ressalva é que a Mafex tem esse hábito, né, de fazer várias heads, só que todas com o mesmo cabelo. Mas é muito bonito. Falando sobre articulações, aqui não tem muito mistério, não tem muita diferença do que das figures que a gente já viu antes. Primeiro na parte do pescoço e da cabeça, ela tem uma articulação esférica aqui na parte de cima do pescoço. Tem uma articulação esférica também na parte de baixo do pescoço, que você consegue movimentar o pescoço dela para frente, para trás, e dá para girar o pescoço também. Essa ombreira também dela você consegue movimentar, as duas ombreiras. Tem uma articulação borboleta aqui no ombro, então você consegue fazer toda essa movimentação de giro. Tem uma limitação com relação à amplitude que ela pode chegar aos ombros por conta esse detalhe aqui do braço dela, como se fosse o tecido da roupa, tá vendo? Então ele acaba batendo aqui na parte do ombro e você consegue fazer esse movimento até aqui, mas a rotação é livre. Ela tem uma articulação aqui na parte do peito, uma articulação na cintura. Aqui nos braços, ela tem uma articulação dupla no cotovelo e uma articulação simples nas mãos. Na perna também tem uma articulação esférica aqui e uma articulação dupla no joelho. A amplitude de movimento é sensacional, mas aqui não é novidade, né? É o padrão Mafex que a gente tanto gosta. Eu achei que teria uma articulação aqui na parte de cima da coxa, mas não tem, é fixo. É só o detalhe da bota dela e uma articulação esférica aqui no pé. Aqui você consegue fazer a movimentação para cima, para baixo, para o lado, para o outro. E nos dedos também, para garantir maior estabilidade na hora de deixar a figure em pé. Aqui tem um negócio bem interessante com relação a essa capa dela. Ela é presa assim, ó. Então tem um furo aqui e aí você coloca a mão. Só que é muito irritante porque toda vez que você troca a mão, é bem difícil de você estar deixando ela na posição correta. Então uma dica é, coloca o bracelete dela por cima dessa capa. Porque aí você trava ele aqui e não se preocupa quando for trocar de mão. E aí o que eu falei pra vocês, a gente não se preocupa em estar tentando encaixar os dedinhos ali dentro do efeito. A Jubileu ela vem também com uma mão e um efeito para você colocar a mãozinha certa dentro do efeito.
Desse jeito, cara, é muito melhor porque você não se preocupa em estar machucando o dedo, em acabar danificando a peça, a pintura aqui, então já vem tudo integrado, pra mim, assim, é bem mais legal. É tão satisfatório você mexer nas articulações dessas figures. Olha a amplitude do movimento. Que figure sensacional. Agora falando sobre os pontos positivos dela, ponto positivo número 1, é uma figure linda, dá pra ver, acho que isso é uma coisa que eu nem preciso falar pra vocês. Ponto positivo número 2, os efeitos de raio, essa mãozinha grudada aqui nos efeitos de raio, os efeitos em si, eles são muito bonitos. Ele tem essa pegada meio translúcida. E eu acho que ficou muito bonito isso daqui. Ponto positivo número 3, essa capa em tecido, muito delicada, muito bonita, com essa borda dourada. Deu um charme muito legal. Como pontos negativos, eu acho que vai ser chovendo molhado aqui, é uma coisa que a gente já viu aqui em outras figures da Mafex. É basicamente a mesma coisa. Eu mantenho a mesma opinião. Eu acho que fazer duas heads diferentes, com expressões diferentes, só que com o mesmo cabelo, eu acho que poderia ser um pouco diferente isso daqui. Poderia colocar um cabelo mais voando para um lado, ou colocar um cabelo voando para trás, enfim. Podia ter alguma diferença aqui nesse cabelo, mas é a mesma coisa. Então você vai mudar a expressão, mas no final das contas vai ser quase que a mesma coisa ali. O outro ponto negativo é aquilo que a gente já conhece da Mafex, né? Basicamente o preço. Isso a gente já falou em todas as figures, independente de ser do X-Men ou, enfim, qualquer outro que você for achar, o preço da Mafex ele vai ser sempre um pouco mais alto. Isso se justifica pela qualidade da figure, a delicadeza e a beleza das figures que a Mafex produz. Então a Magical Toy é sensacional, a linha Mafex é sensacional. Ainda assim, você pagar R$1.000 aproximadamente numa figure dessa pesa um pouco no bolso. No meu caso, eu paguei aproximadamente R$1.200 nela, então foi um preço que pesou até mais do que as outras que eu tenho. Então, no geral, é uma figure extremamente divertida, ela é muito linda, ela tem uma presença muito forte, como eu falei, independente do lugar que você coloque, seja com outros personagens ou ela sozinha, já vai ter um destaque muito legal. Eu não tenho muitos pontos negativos pra falar da figure em si, não tem nada que eu diga pra vocês que isso aqui não ficou legal, podia ser melhor isso daqui, além do que eu falei com relação ao cabelo ali das heads, mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver em todas elas, né? Então é um padrão da Mafex fazer isso, e eu não tenho defeitos dela, especificamente dela, pra falar. Então, se você tem uma coleção de X-Men e quer colocar uma Tempestade, essa daqui é uma ótima recomendação pra vocês. E se vocês quiserem só ter a Tempestade, eu acho que fica muito legal também. Vou mostrar pra vocês já já como é que ela vai ficar junto com os outros personagens. É isso aí, galera. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual figure da Mafex vocês acham que vale mais a pena comprar e qual vocês querem ver aqui na coleção. Valeu!